Vamos lá. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente poder se reunir mais uma vez nesse domingo com o nosso companheiro aí, Paulo Nagai, Centro Espírita Leon Denis, que tem aí trazido para nós lições importantes sobre cura, sobre a medicina espiritual, né? Qual a visão que o Espiritismo traz para nós do fenômeno da cura e qual é a relação do espírito com a saúde do corpo físico. A gente dá boas-vindas aí a todos os nossos companheiros e convidamos desde já a todos que nós, nestes momentos, tenhamos, assim, muita sintonia com o estudo, muita sintonia com essa tarefa realizada pelo nosso companheiro Paulo, para que a gente possa, ao final, vibrarmos todos juntos, orarmos juntos pelas pessoas que estão enfermas e na manhã de hoje, em especial, a gente traz também, né, oração por algumas crianças que se encontram doentes, que são importantes e que elas possam receber os fluidos, né, as sintonias, os fluidos da sintonia nossa com o plano espiritual. Paulo, a gente vai passar a palavra e antes de fazer a prece já, eu queria ver se conversava contigo o seguinte: na hora de abrir, se tem como você ir abrindo para pergunta de 2 em 2 slides, para a gente ir conversando, né, com o pessoal, para não ter muito para a interferência do estudo deixar completar o raciocínio, né? Tu está falando de 2 em 2 ao invés de 1 em 1? Aí fica de acordo aí com o que você sentir. Eu acho melhor assim, independente da quantidade de slide, o bloco de ideias. Isso, melhor assim. exatamente. Por isso que eu sempre pergunto, depois de um bloco, se tem alguma coisa. É isso aí. Ideia. Tá bom. Tá bom? Tá legal. Bom dia. Bom dia. Oi, Zona. Bom dia. Tudo bem? Vou te ouvir hoje. Que bom tê-la aqui. Vou te ouvir hoje, filhão. Ah, que bom. Prejuízo é seu. Não mandou. Hilton, você faz a prece? Rafael, você falou comigo? Sim, você faz a prece? Faço. Podemos, então? Aham. Querido amigo Jesus, Senhor de todos nós, mestre amigo, que nos trouxestes o conhecimento da verdade que liberta. Possamos aproveitar os ensinamentos e encontrarmos inspiração para colocá-los nas situações que surgem diariamente diante de nós e que nos convidam a dar a resposta cristã. Somos pequeninos grãos de areia. Reconhecemos sermos pequeninos, mas o vosso amor e a vossa misericórdia iluminam os nossos caminhos e com isso haveremos de alcançar a nossa vitória final. Que assim seja. Assim seja. Podemos? Podemos ir, ô Rafael? Vamos lá. Então vamos. Bom, hoje nós vamos complementar essa unidade 2.3, né? Lembrando que ainda estamos na unidade que fala da cura, é a unidade 3, não, desculpa, a unidade 2, cura, o equilíbrio da alma como fator de cura do corpo, e ainda no 2.3, objetivo e atuação dos espíritos na cura. Nós paramos, eu vou mostrar aqui aonde nós vamos recomeçar, mas eu quero trazer o slide anterior para que a gente feche só no conceito que é importante para a continuidade dos conceitos que a gente vai passar hoje.
e nós vamos fechar com umas considerações do Dr. Herman, de Emmanuel e de Bezerra de Menezes. Nós vamos começar aqui, ó, o objetivo da cura, segundo o Dr. Herman. Só que eu quero voltar só aqui no finalzinho do domingo passado, exatamente esse final aqui, que os espíritos falam sobre a intervenção deles, que o Dr. Herman coloca: nunca agimos fora das leis naturais, nem deixamos de estar atentos à lei de ação e reação, que a gente comentou bem no final do estudo, e ele segue, que quase sempre preside as causas da doença. Assim mesmo, com as condições de curar alguém, se vemos que a lei de Deus, que a lei está se cumprindo, deixamos voluntariamente de agir para que a lei haja. Isso aí que eu quero retomar, porque é uma base importante no que nós vamos ver daqui para frente também na finalização desse bloco. O que ele quer dizer aí? Que acima da possibilidade do espírito intervir, existe a lei. Que lei? A lei de ação e reação. Então, o objetivo, e nisso é importante, porque é o objetivo da medicina espiritual, é a cura da alma. O corpo vai de reboque, mas o objetivo principal é o da alma. Lembrando sempre, Jesus é o médico das almas, não é só do corpo. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente passa por uma situação e a expectativa que a gente tem é a cura do corpo, quando acima disso tudo vai estar a cura da alma, a ponto dos espíritos deixarem de mexer em alguma coisa no corpo espiritual que poderia trazer uma cura para o corpo, mas se o processo de educação do espírito não estiver completo, é aí que ele coloca ali, ó, deixamos voluntariamente de agir para que a lei haja, porque senão isso vai prejudicar o espírito. Então, daí vamos recomeçar o nosso estudo de hoje com as palavras do Dr. Herman sobre alguns pontos sobre a mediunidade, o objetivo da mediunidade curadora. Então ele fala, primeiro, curar pura e simplesmente corpo e espírito. Sempre esse é o objetivo da cura, tem que estar envolvido o espírito. Provar que Deus existe, por conta dos conceitos. Não é só se ater ao fenômeno da cura, simplesmente. Provar que Deus existe, você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a medicina espiritual? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque existe um Deus, que é o Criador, existe uma lei perfeita e nós estamos debaixo disso. Não é pura e simplesmente o fenômeno da cura. Demonstrar sua bondade, por conta da perfeição da lei e da justiça que tem por trás disso tudo. Provar que o espírito é realidade, porque é aquilo que a gente tem falado sempre, não existe medicina espiritual sem crença no espírito. Porque aí você vira medicina só do corpo. E para você reconhecer o espírito, você tem que reconhecer que ele está debaixo dessas leis de Deus e que tem ação e reação, tem o plantio e a colheita, que é isso tudo que vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo num processo de doença e, como consequência, também num processo de cura. Isso é muito importante. Orientar a ciência quanto às leis e recursos ainda ignorados. Por quê? Porque é através da medicina do passe, através da mediunidade de cura, da medicina espiritual em si, que a ciência vai perceber algumas coisas que estão fora das leis que a ciência materialista conhece. Então, remeter esses conceitos, primeiro, que existe algo, em termos materiais mesmo, que a ciência ainda não conhece, está passando a conhecer, o efeito do pensamento, a transferência de energia de um indivíduo para o outro, o benefício que isso pode causar. Mas, acima de tudo, entender a ligação com a lei moral. Isso aí ainda está um pouquinho, não vamos ver tempo, mas assim, não está tão próximo assim quanto o reconhecimento do processo material envolvido ali, que são dos fenômenos. Porque isso, a tecnologia progredindo e tal, isso dá para perceber algumas influências dessas que a gente chama de material.
Mas o mais importante nisso tudo é entender que há uma lei moral por trás disso tudo. Ensinar aos homens a humildade. O que isso tem a ver? É submissão à lei. Os espíritos vira e mexe falam para nós que nós somos rebeldes. Rebeldes aqui é a lei de Deus, que a gente não aceita. E se não aceitar, nunca vai ser feliz. Que os espíritos sempre falam para nós. O homem foi criado para ser feliz. Só vai ser feliz se afastar da lei de Deus. Então, enquanto a gente não entender isso, não se dobrar a essa superioridade de Deus, a uma lei que rege as nossas vidas, e essa lei, além de material, tem uma lei moral, a gente não vai conquistar o bem-estar. E nisso a humildade. Por que é a humildade? Vamos ver que o contraponto da humildade é exatamente o orgulho, que é uma das grandes chagas da humanidade. O outro ponto que ele coloca aqui, auxiliar e abrir novos horizontes à medicina espiritual. Tem a ver com aquele tópico lá de cima também, no sentido de orientar a ciência desse recurso que ela ainda não conhece. E esses novos horizontes, seguramente, aqui está envolvido a influência do comportamento moral do indivíduo na sua saúde, diretamente. E, finalmente, o último tópico que a gente tirou da mensagem aqui é confundir a ciência naquilo que ela tem de orgulhoso. Aí é outra pancada no orgulho, né? A vaidade, a crença no seu poder, a pretensa sabedoria e a tolice do homem terreno que vislumbra um pedaço da verdade e cresce dono dela em todos os terrenos. E aí você vê ainda, e claro, quando a gente fala aqui da ciência, a ciência de uma maneira geral. Nós vamos conhecer, e todos nós conhecemos várias pessoas que, independente de estar dentro da seara espírita, tem um comportamento que não é esse, de orgulho, mas a grande maioria, a ciência oficial, ela ainda se mostra com uma postura extremamente orgulhosa, a ponto de ficou até bem pouco tempo desdenhando de todos esses recursos que a religião mostra, inclusive por resultados em que essas pessoas teimam em deslocar para o verdadeiro objetivo e resultado. Ela não acredita a essa postura moral que a ciência coloca, a fé, a oração, essas melhoras. Fica sempre naquele negócio de a gente não sabe o porquê. Fica aí naquela penumbra, quando se debruçassem, assim, sem preconceitos. Por exemplo, nos conceitos que a doutrina espírita passa, isso aí ficaria de uma maneira mais clara, presente, e a ciência poderia aí dar passos mais largos do que hoje consegue dar, se debruçasse sobre esses conceitos espíritas de uma maneira séria. Tem pessoas que fazem isso? Tem. Mas eu lembro, sempre quando Kardec, os espíritos, ou mesmo nós, quando falamos na postura da ciência, é a ciência oficial. Então, não é parte da ciência, não são alguns. É o dia que a ciência aceitar isso como algo real. Então, aí, a gente abre para as perguntas, porque a gente fechou esse conceito, e depois de fechar esse conceito aí do Dr. Herman, nós temos aqui algumas conclusões que a gente vai colocar, e depois as palavras de Emmanuel e de Bezerra de Menezes. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida aí sobre esses objetivos aí da mediunidade curadora que o Dr. Herman colocou? Não é uma pergunta, Paulo, é só uma observação que eu achei interessantíssima. Curar pura e simplesmente. Se a gente analisar isso daí, né? Pura e simplesmente. Eu gostei demais. Isso aí. Porque tem esse viés também, né? Sem estardalhaço, de uma maneira natural, e sem jogar os quatro cantos isso. Também tem essa visão, o pura e simplesmente aí da postura do médium e da mediunidade em si. Boa observação. Mais alguma coisa?
Então, vamos passar para a conclusão do texto que nós apresentamos agora para vocês. Vamos lá. Então, aí é um resumo das coisas que nós colocamos e que a gente pode chamar de conclusão, porque é como se a gente estivesse fechando o bloco de pensamentos que a gente colocou aí. O tratamento de cura através do magnetismo tem como princípio, como já foi visto, o fluido magnético, desempenhando o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade. Isso aqui é importante fazer essa observação e a gente ir interiorizando isso. O fluido é material, mas ele vai melhorando, eu vou transformando ele de acordo com a minha transformação moral. Então, a qualidade desse fluido, ele é dinâmico e ele vai aumentando à medida que o espírito... O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor desse fluido e o transmite pelo seu perispírito, que é o emissor das emanações fluídicas. Ou seja, o perispírito é o primeiro compartimento, ou o conjunto perispiritual, é o primeiro compartimento que vai refletir essa melhoria do espírito, porque ele produz e o perispírito é o seu evoltório e é ali que vai ser transmitido a qualificação que o espírito dá pela sua evolução intelectual e moral ao fluido que o compõe em termos de corpo, de evoltório. Sendo assim, aí é a consequência disso, quanto mais sutil for o perispírito, mais pura será a substância transmitida e, em consequência, mais efetivo o seu efeito. Aí nós lembramos aquela colocação lá no capítulo 14 dos fluidos, na Gênese, em que fala lá que a cura é a troca de uma molécula malsã por uma sã. E isso vai ser tanto mais rápido exatamente quanto for maior a pureza dessa substância que nós estamos transmitindo. E é baseado nisso que nós temos esse conceito. Seguindo, se levarmos em conta a evolução moral dos espíritos encarnados no nosso planeta, chegaremos facilmente à conclusão de que o trabalho verdadeiro no serviço da cura, por meio dos fluidos, pertence ao plano espiritual, que atua de modo a aumentar a quantidade e a qualidade do fluido que emitimos, cabendo a nós trabalharmos para estarmos em sintonia com esses espíritos e fazermos por onde merecer a intervenção deles em nossos trabalhos. Isso aqui tem dois pontos assim que são que sobressaltam aí em termos de importância. Primeiro é o médium, até para seguir aquela colocação que foi feita aí do pura e simplesmente, e nós temos batido muito nisso, porque em termos de mediunidade as pessoas colocam sempre aquele negócio chama. Ah, mas aí a gente reconhece a qualidade da árvore pelo fruto que dá. Perfeito, é isso. Ah, então eu trabalho como médium e no meu trabalho tem a cura. Existe a cura, a melhoria das pessoas, então quer para si o crédito, porque boa árvore dá bom fruto. Só que é o seguinte, a gente todo momento tem que lembrar que a palavra médium é intermediário de. Então eu não sou a fonte principal desse trabalho. É o dos espíritos. E aquela comparação que nós já fizemos aí em estudos atrás, anteriores, né? Que você igualar a condição do espírito, o mesmo espírito encarnado e desencarnado, claro que o desencarnado já vai ter uma qualidade melhor, por quê? Porque não tem as impurezas ligadas aos corpos materiais, mais materiais. Porém, se você fixar isso, quanto mais moralizado for o espírito, melhor o seu fluido. Planeta de provas e expiações. Nós, nas condições que nós estamos de progresso moral. É claro que o trabalho maior ainda é feito pela espiritualidade. Então, o médium, o que nós temos que fazer? A gente costuma falar assim, diminuir o trabalho dos espíritos. E isso como que eu faço? Diminuindo a distância entre nós, pela sintonia, porque aí eu me postar, ter uma postura mental e comportamental de uma maneira geral, né? Mas assim estamos falando no momento do trabalho, você sintonizar os espíritos de uma maneira plena
mais plena possível. Que aí você permite que essa intervenção seja feita com mais eficiência e eficácia. E outra, merecer intervenção pelo nosso esforço, pelo nosso comportamento, porque aí eles vão ter interesse, além daquele que já tem, pelo mérito de quem está sendo atendido, pelo esforço que nós, como médiuns, estamos fazendo. Então, esses espíritos vão atuar através de cada um de nós com uma maior facilidade. Então, o médium ele vai cada vez mais se melhorando para possibilitar os espíritos essa melhoria na intervenção, essa eficiência, essa eficácia. Então, nós vamos parar aí agora por conta de alguma dúvida que possa haver nessas conclusões chegadas aí a respeito do médium e dos espíritos que participam da cura. Está claro isso? Fala, Newton. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você diz assim, né? Quer dizer, você diz, o slide está colocando, os espíritos melhoram a qualidade dos fluidos. No caso de um paciente que a lei, vamos dizer assim, né? A lei não permita que ele seja curado naquele momento, o que os espíritos fazem? Eles diminuem a qualidade dos fluidos para que não ocorra a cura, ou eles deixam a lei seguir seu curso normalmente? Meio termo nisso aí. Seguir seu curso normalmente quer dizer o seguinte, vamos lá, o motorista e o carro está com problema, o motorista está em processo de educação, não tem como agora, ele ainda não fez por merecer, por conta do aprendizado, que o carro fique totalmente bom, consertado. Então sempre vai haver, e vocês vão lembrar que nós já colocamos isso, estabilidade orgânica, que é a diferença de cura. Quando se fala estabilidade orgânica, é dar ao carro condições dele seguir viagem para que o motorista chegue onde tem que chegar. Ou seja, o cara não vai simplesmente, o espírito, ele não vai deixar simplesmente o paciente lá, o Deus dará. Ele reconhece o esforço, está ali fazendo o atendimento, e ele vai dar o que ele pode dar, dentro do limite da lei. E vai chegar no corpo físico, ele vai dar a estabilidade moral ou orgânica necessária para que o espírito continue. Mas ele não vai mexer na pecinha que não pode mexer para que o carro fique totalmente reparado. Então, sempre nós vamos poder contar com essa ajuda do plano espiritual no que diz respeito a nos manter em condições de seguir o nosso caminho, que é o caminho da educação. Tá claro, Newton? Ok. Beleza. Mais alguma pergunta, alguma colocação sobre essas conclusões aí? Você vê que ela está toda voltada para aquilo que nós temos colocado sempre no que a medicina espiritual traz para nós como conceito. É a cura do espírito, da alma, o médium intermediário, e ele não só o médium, mas nenhum espírito tem poder irrestrito para dar cura para alguém. Isso aí, Jesus não fez isso, Deus não vai fazer isso, e ninguém pode. Por quê? Porque sempre está ali. O que está acima disso tudo? A lei. Por isso ela é justa. Porque não tem carteirada ali, não tem benefício que não possa ser dado de acordo com as regras que é a lei de Deus. Por isso que a gente diz, a lei é perfeita, Deus é perfeito. Então não pode ter algo que saia da lei, você não pode sair da lei. Por isso que o sobrenatural, para quem estuda espiritismo, não existe nesse sentido, né? Fora da natureza. Não. A lei de Deus ela não pode ser derrogada. Isso aí fica bem claro e é muito importante para a medicina espiritual. Casas espíritas, a gente sabe aí que tem várias pessoas de várias casas espíritas aí que acompanham aí na região. Então, ninguém, estou falando casa espírita que é nossa seara, mas nenhuma casa religiosa pode prometer a cura. Seria isso lesar, é aquele negócio, né? Defesa do consumidor universal, isso, porque se a cura depende da transformação moral do indivíduo, e você não pode forçar a transformação moral do indivíduo,
por conta do livre-arbítrio, eu não posso prometer cura para ninguém. Não posso. A gente não sabe o que está por trás ali, tem a lei de ação e reação, tem o processo de educação que é individual e assim, a gente não sabe da missa metade aí para nós garantirmos essa cura. Agora, o que a gente pode garantir, pode afirmar? Se houve a cura é porque está dentro da lei. Que é completamente diferente de você prometer a cura. Curou. Eu posso não saber a explicação, mas uma coisa eu posso falar. Se curou é porque tinha cabimento na lei, está tudo dentro, todos os parâmetros ali, todos os quesitos foram atendidos para que aquela cura ali ocorresse. Está claro isso, né? Mais alguma coisa? Se não tiver, a gente vai seguir. Só para completar o que eu entendi aqui. Mas tem doença também que não está no perispírito. Uma doença, por exemplo, tem uma infecção no momento do corpo. Então pode ter a cura, que não tem muito a ver com o seu perispírito ou de encarnação. Uma doença comum, um machucado comum. Né? Quer dizer, esse fluido pode atuar na hora. Né? É por isso que a gente está falando. Independente de ser uma doença... Isso. Independente de ser uma doença que é kármica, que a gente chama de kármica, né? Que vem de outras vidas, causas anteriores, ou uma causa atual, vai sempre haver essa misericórdia, essa busca da estabilidade orgânica. Ela só não vai ser curada se tiver algum empecilho em relação à programação educativa do espírito. Isso é relativo. Por isso tem atenuantes e agravantes. A gente pode falar assim, se eu cometi um deslize numa encarnação passada, aquilo me provocou um desequilíbrio perispiritual, aquilo vai eclodir no corpo físico algum dia? Vai. Mas eu tenho trabalhado no bem, tenho feito isso, tenho feito aquilo outro. Vou restituir isso? Vou. Agora, era isso aqui. Meu trabalho no bem vai fazer com que venha algo minimizado, são as atenuantes. Mas que vai ter que ter um expurgo daquilo ali, vai. Em que nível a gente não sabe, vai depender, por isso que a gente está falando, é dinâmico isso. Depende muito da reação do espírito diante daquilo. Porque é repetitivo, por isso que a gente fala, e os espíritos falam para nós, não é punitiva, é educativa. Porque se fosse punitiva, independente da minha transformação moral, de eu atingir o objetivo principal, que seria a educação, a punição ficaria ali. Mas essa punição é relativa, porque o objetivo é educar. Se o espírito se educou, para que ele vai sofrer mais? Esse é o ponto que a doutrina espírita deixa claro, e a medicina espiritual tem que trabalhar com isso, porque se não trabalhar com isso, se perde. A gente não tem como trabalhar sem esses conceitos que são muito claros para nós. Podemos seguir? Sim, obrigado aí. Valeu. Então, vamos lá. Agora, trazendo uma palavra de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, que fala sobre a intercessão, que isso também muitas pessoas não interpretam corretamente a intercessão, porque acham que a intercessão ela é fora da lei. E não é também. É um pedido de ajuda. Então, vamos lá. O que Emmanuel diz para nós? A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Por que ele fala isso? Porque até quando eu estou pedindo pelo outro, eu estou fazendo um pedido de intercessão. É para um terceiro. É um dos mais belos atos de fraternidade. E também, é claro, da parte de quem está intercedendo, também é um ato de fraternidade. E constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, isso é que é importante, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem está a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhe receberem as bênçãos da vida.
sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não movideis os bens da intercessão. Então, existe isso, mesmo que a gente não perceba, mas ela ainda está lá em obséquio, atendendo às leis justas. Isso, além de dizer que sempre vai haver a ajuda, ela também quer dizer que a ajuda vai existir, mas vai existir sempre debaixo das leis que são perfeitas. E Bezerra, ainda sobre o mesmo tema, no livro Taça de Luz, diz o seguinte: ó, não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que se não perca a essência divina. Isso aí é muito importante. Está até de uma maneira mais clara aí. Os espíritos vão sempre ajudar? Vão sempre ajudar. Só que chega a um ponto que eles não têm mais ação. Qual é o ponto? Exatamente esse aí, a partir do momento da retenção. O fluido é colocado ali. O fluido, mesmo se não for para a cura da alma. Se for para consertar o carro. A gente costuma dar essa visão. O indivíduo vai na reunião, na hora do passe, ele vai lá, ele se equilibrou, entrou no centro, se equilibrou, se harmonizou, ouviu a palestra, está em sintonia com o plano espiritual, no momento do passe, ele vai lá e recebe fluidos. Assimilou ali. Porque depois que o fluido é colocado, a gente já explicou isso, a gente já estudou isso, quando fala sintonia e afinidade. Você tem que reter aquele fluido. Então, não adianta. Na hora ali eu recebi aquilo se acomoda, porque eu estou em sintonia com aquela vibração, mas eu saio da casa espírita e eu deixo os pensamentos normais meus de desequilíbrio, eu já saio dali e tomo uma fechada, aí já perco o equilíbrio, já vou ali, já começo a falar mal de um, já começo a fazer isso, aquilo, outro. É como se eu tivesse passado uma tinta numa parede, e isso ocorre quando eu, por exemplo, pinto uma tinta à base de água em cima de uma parede que está com tinta a óleo, não tem aderência. E aí é como se aquelas placas vão saindo. E com fluido é a mesma coisa. Se eu não retenho, se eu não mantenho um comportamento para segurar aqueles fluidos, eles vão saindo. Então ele diz, não basta suplicar a intercessão dos bons. Convençamos-nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado e impositivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Então, meus amigos, isso aqui, com essas colocações de Emmanuel e de Bezerra, nós terminamos esse bloco. E nós vamos passar para o 2.4. Mas antes disso, claro, nós vamos abrir aí para as questões finais sobre esse tópico, para que a gente continue o estudo. Paulo. Fala, Nilton. Então, eu estou aqui pensando nessa imagem que Emmanuel coloca para a gente, da erva daninha que habita a árvore veneranda, sem jamais tocar-lhe as raízes e o tronco. Você lembra disso? Uhum. Claro. Então, como é que a gente pode entender isso? Quer dizer, a árvore daninha, ela não vai destruir a árvore, não é essa a sua intenção, né? Mas ela não pode viver sem a árvore também. Ela tem que fazer alguma coisa ali, naquele processo, para ela até fazer jus ao fato de estar ali recebendo benefício daquela árvore, né? Não sei se eu me fiz entender. Não, é um equilíbrio. O que ele quer dizer é assim, nós estamos envoltos de energias diversas. Só que a gente vai selecionar. A sintonia aí, são ondas e sons que estão aí, de tudo quanto é jeito. E a gente resiste a alguns e não outros. E o auxílio, às vezes, você vê, quando se fala em ervas daninhas, em parasitas também, que vivem em cima de outros animais, eles estão ao mesmo tempo sugando alguma energia ali, se beneficiando, mas também tem o contraponto de dar algum benefício àquele, por exemplo, esses animais
eu estou falando animal porque isso é mais palpável para a gente observar. Alguns parasitas que estão ali se alimentando, mas também, por exemplo, limpam a superfície do outro animal. A gente tem alguns exemplos disso. Então, o que ele está colocando ali é um equilíbrio. Mesmo esse... Porque nós estamos num mundo que ele é diverso. Ele é diverso. Então, é nossa responsabilidade, a gente não tem como evitar essas energias todas, essa diversidade de energias que estão por aí. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Mas o que a gente pode fazer? Selecionar. E a proteção divina também está por aí. A lei, ela vai, vamos dizer assim, interceder. Que aquele que está ali, que está se beneficiando, que está fazendo mal, mas ali também tem um limite. A gente pode lembrar até a condição no Livro dos Espíritos, quando a gente pergunta da interferência dos espíritos. Quando Kardec vai perguntando se alguém com o concurso de um espírito mal pode fazer mal ao outro, tem um limite. Não é o mal que ele quer fazer, é o mal que ele pode fazer. E o pode fazer está limitado a quê? Exatamente a lei. Ninguém vai sofrer o que não merece. Isso aí é um ponto que às vezes a gente esquece. Só passa... o pessoal lá do Leon Denis vai lembrar disso. Quem está acompanhando o estudo aí, que uma vez o altivo, eu não lembro o tempo que era isso, mas muito tempo atrás, Fusca ainda era roubado, para você ter uma ideia. Fusca ainda era roubado, não era para fazer ultraleve, não. Eu roubava o carro Fusca. Que houve uma médium num dia, numa quarta-feira, um trabalho de passes lá, numa reunião de passe normal, de noite, ela saiu, tinham roubado o carro dela, e era um Fusca. Eu estou falando do Fusca, não é para depreciar o Fusca, não, para vocês terem ideia do tempo que isso faz. Foi quando começou essa onda de violência, né? Mais assim, as coisas aconteceram assim de uma maneira mais exacerbada. Porque eu vou fazer isso, a pessoa foi roubar o carro dela na porta de um centro espírita, pô. Ela não estava numa boate, num lugar, estou falando assim, num lugar que isso ocorra com mais facilidade, né? Por conta do ambiente, aquela coisa toda, das pessoas que frequentam, e foi. E eu lembro que as pessoas naquela época estavam começando a falar assim, pô, onde vai chegar isso, né? Vai chegar o tempo que nós vamos ter que construir barreiras, muros, aquelas coisas todas, nós vamos ficar dentro e os bandidos soltos fora. Você vê, naquela época já estava começando isso. E a gente ficava lá nesse tempo, ainda ficava depois da reunião conversando um pouco. Eu lembro que o altivo, depois, numa certa hora lá, que não é altivo, né? Eram eles, a gente fala, médium do tipo do altivo e outros, eles trabalham ali quase 24 horas com os espíritos. Né? Então, os espíritos estão ali intuindo aquele troço todo. Aí ele falou assim, o pessoal estava comentando, pô, onde é que isso vai chegar e tal? Ponto de segurança, a gente não vai poder nem sair de casa. Aí ele falou um negócio que é muito importante. Só passa pela violência quem tem que passar. Quem não tem que passar pela violência não passa. Isso quer dizer o quê? É a lei. É a lei, tem um limite. Agora, abre parênteses aí. Exceto aí ato de imprevidência. Ato de imprevidência é outra coisa. Mas o que ele quis dizer ali é o seguinte, confia, amigo. E aí você vai lembrando de diversas narrativas de pessoas que estavam, por exemplo, médium, estava lá no ônibus, assaltaram todo mundo, passaram por ele como se não estivesse vendo. Quer dizer, não é só o médium, estou falando isso que os médios narravam isso lá, e sempre se falava assim, mas é exato, porque não tinha o porquê, não tinha cabimento na lei passar. É igual aqueles desastres. Morre todo mundo, escapa um. Pô, por que escapou aquele? Ah, ia acontecer um desastre. Um foi e o outro não foi. Aí morreu o que não ia e passou aí, o outro que ia não foi e não morreu. São condições que, se forem normais, a lei vai estar ali gerenciando esse negócio. Agora, diferente de atos de imprevidência. Ato de imprevidência é eu pegar, fazer coisas que não tem que fazer, atos inseguros. Então, aí vai dizer que, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, nesse caso não, eu provoquei. Eu me coloquei numa posição que eu facilitei aquilo que ocorra. Então, algumas coisas poderiam acontecer e que não estavam ali, não faziam parte do meu planejamento nesse sentido, mas tinha possibilidade. E a minha postura é que vai fazer isso. Então, é importante entender isso pela confiança na lei. Na lei. Isso aí há um limite.
Então, não é porque eu vou pegar, evocar um espírito ruim, que eu vou fazer mal a qualquer um. Tem o limite da lei ali. Se a pessoa não merecer, ela não vai passar por aquilo ali. Está claro essa colocação? Ficou ou confundiu mais? Porque eu aproveitei aí, abri bem para a gente usufruir aí. Fala, Marcelão. Não, eu queria resgatar aquele último slide que você trouxe, na questão sobre o purificar e o vaso, que muitas das vezes a gente confunde com o processo da santificação, como se a gente tivesse que nos tornarmos santos para nos fazermos merecedores de tal ação. Na verdade, esse purificar o vaso tem tudo a ver com o estado vibratório que nós produzimos no momento, né? É muito comum, assim, no momento da dor, da aflição, a gente se colocar naquela postura humilde de recepção, de necessitar muito da ajuda, né? E isso é um fator muito positivo. Porém, quando a gente analisa o tratamento alopático, né, a gente pode entender facilmente como as coisas funcionam, porque quando a gente busca o tratamento e o médico fala assim, ó, você vai ter que tomar 10 dias de antibiótico. Aí o cara vai e fala assim, beleza. Ele toma o primeiro dia, o organismo já começa a assimilar a ação farmacológica, farmacoterapêutica, e aí ele no segundo dia fala assim, eu já estou legal. E aí ele vai, né, e tem uma festa, ele já vai tomar lá a bebidinha dele e já faz, né, já age normalmente. Nesse momento, o que ele está fazendo? A contrapartida dele, né, aquilo que ele deveria apresentar como condições orgânicas de suscetibilidade à ação do fármaco, ele, pela sua mudança de comportamento, está completamente prejudicando a fixação das substâncias que vão ajudar na recomposição. Quando a gente fala de fluido magnético, a gente está falando de uma sutileza ainda maior. Então, essa contrapartida, por isso purificar o vaso, essa contrapartida ela se faz ainda mais premente, ela tem uma importância ainda maior, que é justamente a postura vibratória que nós vamos manter. Você falou muito bem, né? Naquilo, a gente vai na casa, recebe o passe, saiu da casa, já deixa logo os aspectos conturbados da vida tomar conta. Então, é muito importante a gente entender isso, Paulo, porque se nós não atentarmos para isso e acharmos, então, a partir de agora, né, eu vou ter que me assumir uma postura, né, santificada, não mais fazer as coisas, né? Não, é o nosso estado vibratório em termos de pensamento e sentimento, né, que vão ajudar ou não na fixação desses elementos. Então, eu acho importante trazer isso, porque esse aspecto de que a cura é algo de fora para dentro, e uma vez que eu recebi, né, tá tudo resolvido, exime um pouco a nossa responsabilidade. Por isso que eu a comparação do tratamento alopático. Muito interessante é o fazer a nossa parte e também dar uma medida do 880, porque às vezes a pessoa ela entende isso assim, não totalmente, e o que ela vai pensar? Não sou merecedor ainda porque eu não atingi o 100%. E não é isso que os espíritos falam. A gente tem que acreditar, o que eles observam aí é a postura de mudança. Porque essa mudança ela não dá de um dia para o outro, não é da noite para o dia. Ela é gradativa, é um processo de educação. Então, nem para a pessoa achar que ela não tem que fazer nada, e nem ela achar que ela só vai conseguir aquilo ali se ela mudar da água para o vinho. E isso pode ter uma consequência ruim se a pessoa percebe que isso é natural em cada um. A gente não se desvencilha de um vício milenar de um dia para o outro. Então, a pessoa pode até entrar não vou dizer entrar em depressão, porque já seria exagero, mas assim, ela pode entrar num desânimo de falar assim, eu não consigo, e desanimar. Quando o que nós temos que fazer é nos focarmos numa mudança
e correr atrás dela. Nem achar que nós já somos bons demais para aquilo ali, nem achar que a gente não merece aquilo ali. Então é fazer o esforço possível, porque ninguém dá o que não tem. Mas, por isso que eles, nessa hora, eles julgam a intenção. Pô, será que o cara não está saindo daquilo ali porque ele não quer ou não está saindo porque não consegue? Se não consegue, tem uma ajuda, tem uma recarga ali para poder dar uma força, né? A própria rebeldia da não aceitação daquele momento aflitivo, daquele processo doloroso, já é um fator dificultador, né? Por isso, a gente ouve muitos espíritos, né? Aceita a prova sem lamúria, sem reclamação, ou seja, sem esse ato de rebeldia, de rechaço, porque esse ato de rebeldia rechaça, inclusive, a ação benéfica, e isso é muito importante. E uma coisa que eu pensei aqui, que não tem a ver diretamente, mas é uma repercussão, porque quando isso acontece com a gente, que a gente vai tomando consciência do que nós somos, realmente, e nós vamos observando cada vez mais defeitos, porque você vai conhecendo a lei de uma maneira melhor. A doutrina espírita te informa. E você começa a verificar que a gente ainda comete atos fora da lei. E aí pode entrar, isso é um meio que a espiritualidade usa para desfocar o médium do trabalho. Você não é nada, você é totalmente errado, você sai do trabalho. E eu lembro que o Altivo sempre falava uma coisa para todo mundo, porque lá o Leon Denis deve ter escutado isso já. Haja o que houver, não sai do trabalho. Haja o que houver, não sai do trabalho. Isso tanto no que diz respeito a você se sentir desanimado com algum problema, não me dou bem naquele trabalho, briguei com fulano, briguei com ciclano, não sai do trabalho. Ou até assim, não, quem sou eu para estar trabalhando ali? Porque é através do trabalho que a gente vai se melhorar. Então ele sempre falava isso, eu vi várias situações, inclusive comigo também, mas várias situações diferentes, não sai do trabalho. Não sai do trabalho, porque o trabalho é sustentação. Então, não é eu ficar perfeito para entrar no trabalho, é o trabalho que vai me levar à perfeição um dia. Isso aí é muito importante também, que trabalha no desânimo. Fala, Maria José. Tira aí o som. Tá mudo ainda. Não consegue? Você está com o microfone mudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar ele. Consegue não, Paulo, só ela. Só ela mesmo, né? Maria José, vê se você consegue clicar aí no microfonezinho que aparece aqui embaixo, que ele está com um tracinho aí, ele está vermelho e com um tracinho. Vê se você consegue clicar nele que ele fica livre. Não? Então escreve a pergunta aí, escreve a colocação. Tá ruim? Aí. Então vamos lá. Vamos lá, depois ela coloca. Paulo, Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Sobre a intercessão, mas nós podemos usar essa intercessão autocura, para autocura. Também. O pedido de intercessão, a gente sempre fala assim, pedir é livre, o choro é livre. A gente pede. Se a gente merecer, acontece. Agora, tem essa visão, né? Esses pedidos, porque você falou um negócio interessante, porque quando a gente começa a entender isso, que só acontece se estiver dentro da lei e tal, há uma tendência que a gente fala assim, pô, então não vou pedir não. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não, é legal pedir por quê? Esse pedido, o Marcelo chegou a falar isso, esse reconhecimento até de que eu preciso de ajuda, o reconhecimento que eu estou em dificuldade, ele já cria uma ligação para que a gente seja mais assessorado. Então, vamos pedir sim, o máximo que vai acontecer é não ser atendido. Paulo, então, é um ato de humildade, Paulo. Também é isso, por isso que é isso que eu coloquei, que o Marcelo colocou, de você reconhecer o problema, a humildade, é isso aí. E também é o seguinte, quando a gente faz isso, a gente se coloca mais próximo
da sintonia com o plano espiritual, por causa dessa característica, né? Eu estou exercitando a humildade ali. E sempre vai facilitar uma condição melhor de atendimento, né? Mesmo que não resolva. O nosso problema só é o seguinte: a gente está com um problema, seja ele qualquer. A resolução para a gente é uma expectativa diferente, em geral, daquela que é a solução para o nosso bem. É interessante isso, né? Porque a gente acha que tem um problema e a gente enxerga que a solução daquele problema é A, se acontecer A. Só que a visão espiritual, ela mostra que a melhor solução para a gente ali é acontecer B. E a gente não registra isso. Porque não é a solução que eu quero, é a solução que eu necessito. E aí também é um exercício de humildade e de entendimento da lei. Por isso que os espíritos falam, cara, vai curar esse cara nunca mais aparece aqui. Quer dizer, eu consertei o carro, mas o espírito perdeu a oportunidade de se educar. Aí o que o cara faz? Não mexe naquela peça ali, deixa o bichinho ali. Porque aí ele vai voltar, vai escutar a doutrina espírita, porque aí ele vai estar trabalhando no verdadeiro objetivo, que é a cura da alma. E aquilo ali é o impulso. É a questão do alívio, né? Do alívio. Isso, o alívio sempre vai dar, mas isso é dosado, é dosado para que ele não perca aquele momento ali. Isso é importante, não perder aquele momento. Amália, quer falar alguma coisa? Posso dar um exemplo fresquinho? Claro. Da minha irmã? Pode. Que ela teve traumatismo craniano, entrou num processo de coma, que ela estava até com dificuldade de retornar da coma. Que, aliás, como tem acontecido aí por esse processo da Covid, né? E ela ficou uma semana lá, no estado de coma, estava o médico dizendo que só dependia dela voltar, lá. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu me apelei lá, busquei a Aldinha, pedi ao doutor Herman. Então, eu falei assim, olha, doutor Herman, eu tenho certeza que o senhor está cuidando dela, mas o senhor poderia me dar uma visão do estado dela? Então, ele falou para mim o seguinte, que ela foi uma escolha, né, passar por esse processo, mas que ela estava em equilíbrio. Eu achei isso muito interessante. Ele disse assim, ela está em equilíbrio, e que ele estaria ajudando, até intercedendo, se fosse necessário, a intercessão. Entendeu? Aí até eu falei assim, bom, se ele vai interceder, é porque ela tem possibilidade, que aí é que eu quero entrar. A intercessão, nesses casos, como das doenças incuráveis, é quando o espírito tem condições, né, de permanecer, né, que vai ser útil para ele. Ele tem condições de utilidade da sua vida. Né? E realmente, né, ela retornou. Ela retornou, graças a Deus, até não foi assim, não precisou abrir por enquanto. Mas como ela está com 3 coágulos na cabeça, agora eles vão fazer uma tomografia, dia 28, para ver se vai precisar abrir a cabeça dela. Né? Mas eu achei interessante o doutor Herman dizendo que ele estava cuidando dela até a intercessão, se fosse necessário. Não, né? muito legal, é isso mesmo. Achei muito interessante isso. Bom, né? e sempre a lei, né? Debaixo da lei. De um processo doloroso, que ela poderia não retornar, né? E também a questão da intercessão. Eu achei muito interessante isso, a questão da intercessão. Tá? Era só que eu queria colocar. Valeu, muito bom. Muito bom, sempre a gente ter exemplos assim, né? Paulo, e sempre... Oi, opa, recuperou a Manda. Você me ouve agora? Ouvimos, sim, ouvimos. Então, olha só, rapidamente. Eu passei por um processo de pneumonia grave, gravíssimo. Fui parar no CTI uma semana, etc. e tal, um tempo atrás aí. 3 médicos, 3 pneumologistas davam laudos diferentes. E eu piorando. Saí do hospital, mas em casa piorando. Cheguei no CELD, a Yara falou assim, o doutor Herman mandou um recado para você. Pediu para você ir lá na Casa do Caminho falar com ele.
Falei, Yara, nem sei onde é a Casa do Caminho, não conheço nada lá, não conheço a médium que trabalha com o doutor Herman. Ela falou assim, Zezé, eu já te passei o recado. Aí eu fui. Cheguei lá, a emoção tomou conta de mim, né? Aí ele falou, filha, pode entrar. Eu mandei sim te chamar. Aí ele foi me orientando. Os 2 médicos, eram 2 médicos e uma médica. Os 2 médicos não estão acertando com o teu problema, mas a médica siga corretamente a orientação dela. Aí ele foi me explicando todo o processo e tal, e me disse assim, veja bem, além do problema físico, você está com depressão. Aí eu meio, né, orgulhosa, né, cheia de mim mesma, falei, eu com depressão? Ele falou, sim, pelo excesso de antibiótico que você tomou, houve um distúrbio do hormônio que é responsável pelo bem-estar e alegria. Como é? Esqueci agora. Marcelo. Endorfina. Endorfina. Serotonina. Aí me passou um remédio para serotonina. Eu falei, doutor Herma, eu com depressão? Ele falou, sim, minha filha, eu estou falando que sim. No entanto, eu tenho passado na sua casa à noite para te levar para o trabalho no plano espiritual para um tratamento, encontro você acordada. Ou seja, livre-arbítrio, né? Me encontro acordada, não pode fazer nada, né? Então, o que eu quero trazer para nós? A intercessão. Exatamente. Por amor a nós, né? A gente não tem, assim, merecimento porque trabalha na casa espírita. Não vejo por esse lado. Mas o que o plano espiritual quer? A equipe, né, organizada, mais sadia, mais saudável para o trabalho. E, com certeza, pela bondade dos espíritos. Conclusão, eu continuei seguindo as orientações dele e fiquei bem. O que eu quero colocar é o seguinte, gente, a atenção do plano espiritual, dos nossos guias, os nossos guias que intercedem, né, aos espíritos mais superiores, para que o bem-estar se estabeleça no corpo mediúnico, né? Penso assim, né? Perfeito. Bom, muito boa intercessão aí. Eu não vou nem começar o outro tópico, porque a gente já está no final. E vou aproveitar essa colocação da Amália e da Maria José também aí, sobre a intercessão, para lembrar, porque nós que somos do Leon Denis, ou o pessoal de Campos mesmo, as pessoas sempre falam assim, mas vocês têm os médiuns para vir o doutor Herma, para vir Altivo, para vir quem que for. Na época do Altivo a gente escutava muito isso. Só que a gente lembra o seguinte, não é pelo fato de uma casa espírita não ter um médium que materialize a opinião da direção espiritual da casa, que essa casa não tenha direção espiritual, que os médiuns não tenham seus protetores e que eles não trabalhem pelo nosso bem-estar. Isso aí é importante, a gente sempre tem que falar isso, porque o Grupo Leopoldo Machado, a gente vai para diversos lugares, e aí todos eles que estão aí, a Mária, Maria José, Marcelo e outros que eu não estou percebendo, a Beth, que eu já vi aí também, que a gente vai nos outros centros, a gente sempre escuta as pessoas falar, mas vocês têm um Altivo, na época que o Altivo estava encarnado, né? E continuamos tendo outros médiuns lá. Mas não é isso só, não é só isso. Porque pelo fato deles não se comunicarem explicitamente, não quer dizer que não tenha. Lembrar que a casa espírita ela é fundada no plano espiritual primeiro. Ela depois se materializa aqui, ela foi planejada lá no plano espiritual. Então, essa narrativa da Maria José, lembrem que nós já falamos diversas vezes isso aqui desde que nós começamos a fazer o trabalho em Miracema. Horário do desdobramento, horário do sono, marca a reunião com o plano espiritual. Eu já falei isso várias vezes para o Rafael, né, Rafael? Que a gente falava lá naqueles primeiros encontros que a gente teve. Cara, a direção chega lá e fala assim, olha, 10 horas da noite hoje, todo mundo na cama, reunião com o plano espiritual. E evoca, malandro.
É igual tu mandar o link pelo Teams ou pelo qualquer outra ferramenta aí. Tu está mandando para o plano espiritual. Ó, estamos com dúvida. Então reúne lá a direção da casa e fala assim, olha, hoje vamos todos orarmos antes de dormir, 10 horas, todo mundo para a cama para falar, ó, queremos uma reunião com o plano espiritual. E vai ser levado para o plano espiritual. Por quê? Porque é levado toda noite, cara. O problema é você levado desorganizadamente, levar sem você escolher o itinerário, porque isso vai estar voltado aqui, a exatamente a minha condição antes de dormir. Então, se preparar para dormir, ontem a Alda falou isso, lembra, Marcelo, que a Alda falou da carreata, não, da caravana. E o Altivo falava isso para a gente, quando a gente estava em encontro, né? Comboio, caravana. E o Altivo falava isso para a gente, véspera de encontro, ó, todo mundo para a cama cedo que vai ter comboio para estudar no plano espiritual. E os médiuns que tinham essa possibilidade de lembrança, no dia seguinte falavam, olha, dava detalhes. Olha, estava todo mundo lá no ambiente, assim. Descrevia o ambiente. Uma coisa que ele sempre falava para a gente, Maria José vai lembrar, que já trabalha nos Obsessão há um monte de tempo, era sexta-feira. Sexta-feira o Altivo falou, vai dormir cedo que tem trabalho de noite. Hoje, o nosso grupo de Desobsessão, toda sexta-feira, manda mensagem. Ó, não esqueçam que hoje à noite a gente não está trabalhando fisicamente lá. E aí, um detalhe, eu custei aí para Desobsessão, assim, se você for botar, o tempo que eu comecei no Leon Denis como médium, e quando eu consegui entrar, teve um tempo, uma distância por causa de compromissos profissionais, aquela coisa toda. Cara, o dia que eu cheguei na sexta-feira no Leon Denis para o trabalho de Desobsessão, primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje, ali embaixo, perto do túmulo da Aparecidinha, né, que a gente chama aquele mármore pequenininho ali, que eu fico brincando com ela, que é o túmulo dela, que tem um mármore ali na entrada pequenininho, né, com um banquinho, que eu falo que é o túmulo dela. Que estava em meio a Emília e a Nádia ali. Aí, quando eu entrei, até que enfim. Eu falei, até que enfim que você veio. Aí eu perguntei a Emília, por que você está falando isso? Não, porque a gente já trabalha no plano espiritual junto há algum tempo. A gente só estava esperando você vir fisicamente, agora tu vê. Tu não pode duvidar desse tipo de coisa, cara. Porque é o plano espiritual atuando. E essa narrativa da Maria José e tantas outras que a gente já teve aí é uma prova disso. Então, todos estamos amparados e basta procurar esse tipo de ajuda que nós vamos ter. Porque senão seria injustiça, olha só. Seria injustiça. Só alguns são favorecidos de ter essa orientação. Agora, a gente entender o mecanismo e procurar exercer esse mecanismo dentro do benefício da casa. Rafael, passamos da hora aí. Se alguém tiver mais alguma questão a colocar... Paulo, posso colocar uma coisa? Pode. Eu não quero gerar polêmica. Eu acho que conversar com os espíritos é muito bom, é agradável demais, né? Vamos dizer assim, um privilégio, entre aspas. Mas tudo que for dito precisa passar pelo crivo da razão. Você precisa olhar atentamente para que você possa estar seguro de que aquilo ali vai lhe ser útil. Caso contrário, a gente corre risco de cair, porque todo ser é passível de errar. Ninguém é perfeito. Não, com certeza. Mas nós estamos partindo do princípio, isso aí já tem que estar no sangue. O médium, nós estamos falando aqui de médiums que já têm um trabalho de não sei quantos anos e espíritos que a gente já reconhece. É claro, a primeira regra é passar pelo crivo da razão. Agora, o que a gente vê aqui no Rio, principalmente, eu não conheço o movimento espírita a fundo aí da região de vocês. Mas aqui no Rio tem muita casa espírita que desdenha a comunicação do plano espiritual. E a gente sempre falou, o Altivo sempre falou para a gente que esse negócio, que olha, é uma posição de cada um. Mas querer fazer espiritismo sem espírito também é algo meio esquisito, né? Que é a doutrina dos espíritos.
Então, a gente tanto... Eu entendo o que você está falando, Milton, mas é um exercício que trabalha entre a razão e a humildade. Porque você tem que ter a razão colocada ali exatamente para passar pelo crivo, para não aceitar qualquer espírito e qualquer conteúdo. Porque não é carteirada, não é pelo nome, é pelo conteúdo, sempre é pelo conteúdo. Mas também não entrar numa, como a gente percebe em algumas situações aqui no Rio, que as pessoas desdenham, porque, tipo assim, não, nós somos bons demais, não precisamos de auxílio de espírito nenhum, não, vamos tocar aqui, é a gente que tem que tocar. Então é aquele negócio sempre do 880, né? Não aceitar tudo, porque tem que passar pelo crivo da razão, e nem desdenhar, porque se acha autossuficiente a ponto de não querer orientação. Então a gente vê esse quadro aqui. Não sei aí na região de vocês, mas em algumas vezes a gente nota aqui, sem citar nomes, sem citar casas, mas o que eu te digo é o seguinte, o que eu observo, as casas, e aí o pessoal do grupo de viagem Leopoldo Machado aí, também tem essa visão, a gente conversa sobre isso. Em todos os locais que a gente visita, em todas as casas espíritas que a gente visita, em qualquer lugar do Brasil, as que seguem a orientação do plano espiritual, com estudo, com isso, com aquilo outro, crescem. Independente do plano espiritual estar orientando diretamente ou indiretamente. Mas o que a gente fala sempre, e eu falei isso já diversas vezes para o Rafael, é isso. Se a direção material da casa estiver em sintonia com a direção espiritual da casa, a casa cresce. E a gente tem vários exemplos disso, é só vocês observarem. Tá junto com Kardec, estuda as obras básicas, faz um trabalho sério, sem estrelismo, sem muita parafernália, sem muita propaganda. Propaganda que eu estou falando é autopropaganda. Não sei se eu me fiz entender. Não trabalhar assim, exaltando o fenômeno. Fazer um trabalho simples. Divulgação doutrinária, estudo da doutrina espírita, assistência social. Tiver link, sintonia com a direção espiritual da casa, pode ter certeza. A casa cresce. E a gente já escutou isso. A gente escutou isso lá no Leon Denis, tipo assim, enquanto vocês estiverem estudando Kardec, nós estaremos aqui com vocês. Saiu dessa linha, a gente não garante nada. Por quê? Porque mostra a seriedade e o objetivo da casa espírita em sintonia com o plano espiritual. Beleza? Contigo aí, Rafael. O trabalho é em equipe, né? Não tem como a gente pensar que não vamos aí trabalhar em equipe. O trabalho de qualquer casa espírita é um trabalho em equipe, seja as pessoas podem estar percebendo isso ou não. Se estiverem percebendo, é melhor, mas invariavelmente o trabalho vai ser em equipe. E o tipo de equipe também que a gente escolhe é de acordo com o trabalho que a gente realiza, porque muitas vezes as casas ficam mal assessoradas, né? Ficam o tal do espiritismo segundo eu mesmo. Então, a gente gosta muito disso, o evangelho segundo eu mesmo, o espiritismo segundo eu mesmo, e a gente vai interpretando as coisas e colocando de acordo com as nossas conveniências, com as conveniências humanas, e pedindo ao plano espiritual para se adequar às nossas conveniências, muitas vezes às nossas preguiças, muitas vezes ao nosso comodismo, né? Então, a gente vê muito isso ainda dentro do movimento espírita, vê muito isso dentro das casas espíritas, mas estamos aí para nos renovarmos a cada dia e quanto mais a gente trabalha, melhor a gente vai sedimentando aí. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece e trabalha melhor. Estamos aí para aprender, né? Cada dia. Porque, Paulo, você falou uma coisa que é verdade. Até a gente conversou uma vez sobre isso. A limitação está sempre no plano material, não está no plano espiritual. Muitas vezes os espíritos já estão ali há muito tempo tentando intuir, tentando fazer as coisas, mas
a própria equipe de trabalhadores não permite esse acesso do plano espiritual pela sua invigilância, pela sua, assim, pela falta de sintonia, por essa falta de humildade, de querer se ligar ao plano espiritual, né? Então, a gente vai assim. Mas é importante, e para fazer esse tipo de trabalho tem que ter muita segurança e muito estudo, porque senão a gente vê também o pessoal sendo comprado por espírito mistificador aí e indo embora aí, torta e à direita. E que geralmente chega fazendo exatamente o quê? Exacerbando a vaidade do médium. E aí começa, mas isso aí é o seguinte, é o que a gente fala. Ó. Foi a primeira coisa que Kardec fez. Foi pegar lá, botar o livro dos médios e falar, ó, isso aqui é o manual de instruções para lidar com a espiritualidade. Quer dizer, não precisa ninguém de fora do espiritismo chamar a atenção da gente para isso. A gente o espiritismo já cresceu, já nasceu com Kardec sinalizando isso. O grande escolho é a identificação dos espíritos. É esse problema, e nós temos um manual para isso. É só seguir, entendeu? A gente precisa estudar mais, mas não é de mais quantidade, é de melhor qualidade nos estudos. É preciso que os estudos tenham mais qualidade. Hoje a gente tem um esforço muito grande com as apostilas, que ajudam enormemente, mas eu até conversava com um amigo, a apostila é sempre uma coisa que alguém leu e entendeu mais importante para você, né? E, às vezes, as pessoas perdem, e a gente vê aí... Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre relação interpessoal na casa espírita. Aonde tem isso? Aí as pessoas vão buscando um monte de coisa fora para querer iluminar a doutrina espírita, quando, na verdade, a doutrina espírita devia iluminar as coisas que estão lá fora. E você tem, no capítulo das sociedades, dentro do livro dos médiuns, a lição básica sobre relacionamento interpessoal da casa espírita. Kardec coloca isso muito bem lá, e eu aprendi isso passando uma vergonha com um amigo que eu estava contando um caso para ele de casa espírita, e ele falou, pois é, a gente pede tanto para vocês estudarem, mas vocês não estudam. Se você tivesse lido o livro dos médiuns, isso aí estava escrito lá. Aí eu fui lá ler, e estava lá mesmo tudo escrito. Então, eu era novo, a gente vai aprendendo a buscar mais as obras básicas, a ver ali dentro das obras básicas muita coisa que numa primeira leitura a gente ainda não tinha percebido. Mas olha só, a gente vai encerrar. Eu queria convidar todos vocês neste momento para que a gente possa elevar o pensamento a Deus, buscando, aproveitando que a gente falou de cura, buscando a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. E hoje, especialmente, nós temos pessoas que estão nos seus lares com um familiar enfermo, com criança enferma. Então, em especial hoje, eu queria pedir bastante sintonia desse grupo que está aqui, para que a gente possa orar juntos e vibrarmos bastante, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos amparar, possa nos auxiliar na nossa tarefa, nas nossas necessidades. Vamos lembrar do Mestre Nazareno e pedir aos benfeitores espirituais que estão conosco, nos acompanhando neste instante, a Dr. Herman, a Inácio Bittencourt, a Maria Dolores, a Joaquim e a tantos outros mentores espirituais que amparem a cada um de nós e nossos familiares.
que nós possamos buscar os fluidos positivos que estes irmãos vêm trazendo para nós neste momento, e possamos mentalizar o nosso corpo, cada parte do nosso corpo, que esses fluidos espirituais possam nos tocar, penetrando, passando em cada organismo nosso, produzindo a asepsia, extirpando os fluidos deletérios, e que de nossa parte nós fixemos esses fluidos positivos da espiritualidade maior em nós. Senhor Jesus, no dia de hoje, nós te pedimos especialmente pelas crianças que estão enfermas, pela nossa irmãzinha Larissa, a fim de que tuas vibrações possam tocar nela e na sua família, limpando o espírito dessa nossa criança, dessa nossa irmãzinha. Abraça-nos, Jesus, no dia de hoje, a fim de que os fluidos que nós produzimos possam ser potencializados e que a tua capacidade magnética possa se fazer presente em nossos lares, trazendo a proteção necessária para a nossa família, trazendo a cura, que já não é mais a cura do corpo físico, mas a cura de nosso espírito. Que nós tenhamos a capacidade, Jesus, de sermos mais humildes, para aceitar as pessoas como elas são, para nos aceitarmos com os nossos vícios e nossas virtudes, mas para abrirmos os nossos corações, as nossas vistas, para aquilo que precisamos melhorar em nós. Dai-nos força, Mestre querido, a fim de que caminhemos em sua direção, na direção do amor e da paz. Que sejamos espíritos pacificadores, capazes de levar muito mais que a cura do corpo, mas a cura da convivência, a cura da palavra amiga, a cura pelo olhar fraterno, carinhoso, que abençoa, a cura do afago de uma mãe, de um pai, que muito mais do que carícia, é um passe magnético. Abençoa-nos, Jesus, a fim de que nós sejamos muito mais do que portadores de palavras, mas portadores de energias benfazejas, que se esparge pelo mundo, começando em nossas casas, para chegar em nossas ruas, nossos bairros, nossa cidade. Nestes momentos de pandemia, de medo globalizado, sejamos nós os primeiros a levantar a bandeira de caridade e de amor,
de segurança, de fraternidade a quem precisa. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade que temos de trabalhar pela doutrina consoladora, que é sol de nossas vidas e que nos iluminará nesta nossa jornada evolutiva e pelo resto de toda a nossa vida. Cuida de nós, nos abençoa, hoje e sempre, que assim seja.